olhos nesta noite? Você crê que Deus vai falar no teu coração nessa noite? Você crê que você vai sair daqui tocado, envolvido pela glória de Deus? Aleluia. Então feche seus olhos nesse momento, coloque as mãos sobre os seus olhos e fala assim: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para nossos pés. Olha o que a Bíblia fala, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela traz uma clareza para trazer uma mudança de vida em nossas vidas. E eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, a gente pode ver que está chovendo lá fora. Enquanto está chovendo lá a chuva natural de Deus, né, que Deus está mandando sobre a terra, Deus está mandando a chuva de bênção aqui nessa noite, amém? Você crê nisso? Tem pessoa que vai ficar assustada que Deus vai fazer na vida dela ainda esse ano de 2016, hein? Amém? Levanta a mão para receber aí. Fala assim, recebe aí. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo agora que essa pessoa que está aqui vai ter o melhor final de ano da tua história. Se você crê, da glória, igreja! Aleluia! Maravilha, você crê nisso? O tema da mensagem dessa noite é: não saia da visão de Deus. Olha para mim, todo mundo aqui, por favor. Fala assim com o seu irmão que está. Fala com o seu irmão que está ao seu lado assim: não saia da visão de Deus. Você sabe por que tem muita pessoa sofrendo? Porque tem saído da visão de Deus. Tem saído do propósito de Deus na vida dela. E não adianta a pessoa, se Deus está mandando a pessoa ir nessa direção aqui, que Deus ele quer que a pessoa vá na retidão. Retidão, fidelidade, consagração, dedicação, vivendo para Ele. Mas se a pessoa quer pegar atalhos à esquerda ou à direita, ela pode até pegar, porque Deus, existe a vontade de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. A vontade de Deus é que todos nós sejamos, fiéis a Ele. Essa é a vontade dele. Mas muitas vezes as pessoas estão pegando atalho. As pessoas estão indo para a direita e as pessoas estão indo para a esquerda. As pessoas estão fazendo a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E o que eu mais tenho clamado nas minhas orações, como eu falo com o Senhor, é o seguinte: Deus, eu não quero andar nem para a esquerda e nem para a direita, mas eu quero andar sempre no centro da tua vontade. Porque quando a pessoa ela entra no centro da vontade de Deus, igreja, ela não fica sozinha, ela não sofre, ela não sente a dor, mas ela está no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, sabe o que acontece? Deus rasga o céu, igreja, para nos abençoar. Meu Deus, eu estou sentindo uma unção muito forte aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. E eu tenho certeza, meu querido, minha querida, que está aqui nessa noite, Deus vai tocar no profundo do teu coração nesta noite. Porque o Senhor, Ele é poderoso. O Senhor, Ele é onisciente. Ele entra na mente, Ele entra no coração, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele sabe o desejo do nosso coração, Ele sabe o que nós estamos pensando nessa noite, e Ele está aqui, meu querido e minha querida, não com as tuas mãos encolhidas, mas sim estendidas sobre a tua vida, e prepara para receber, porque grandes coisas Ele vai fazer, igreja. Rabasuramanai canta labashuri bibisimanai campalabas. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios,
capítulo 1, capítulo 10, versículo 12. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Diz assim: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Versículo 13: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Pode se sentar no seu lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está falando aqui nessa noite. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Olha que interessante esse versículo, que muitas vezes é falado, e muitas vezes as pessoas, é o ditado popular das pessoas, é o seguinte: o cair do homem, o levantar de Deus. Isso não está escrito na Bíblia, o cair do homem, o levantar de Deus. Está escrito essa passagem aqui: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aí o homem vem e põe as suas palavras, que dão o mesmo sentido, que realmente o cair do homem e o levantar é de Deus. Deus, nessa noite, coloca um colírio espiritual sobre as nossas vidas, para que possamos entender que nós temos que estar vigilantes, em todo tempo, em todo momento, temos que estar atentos, porque o diabo, que é o nosso adversário, ele sempre vai se levantar tentando roubar aquilo que Deus tem para nós. E eu quero te dar uma notícia: Satanás já sabe o destino dele. Satanás sabe que está escrito o destino dele lá em Apocalipse, que um dia ele será lançado no lago de fogo e enxofre, no Geena. E ele não está por satisfeito, porque ele quer levar também, como ele usou com estratégia e convenceu até essa parte dos anjos que estavam no céu, para estar junto com ele, e eles foram expulsos do céu, lançados nas regiões celestiais, foram expulsos. E ele quer fazer isso com aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão andando sendo a vontade de Deus, porque ele sabe que o destino dele é lago de fogo e enxofre, e ele quer levar o povo também com ele. Então, igreja viva da sexta-feira forte que está aqui nessa noite, Deus, através dessa palavra, Ele está trazendo uma revelação aqui nessa noite, para que nós possamos abrir os nossos olhos, para a gente não perder a essência, não perder a vida com Deus, não perder a santidade, a fidelidade, a consagração, uma vida diária com Deus, porque a Bíblia está dizendo: aquele que pensa está de pé. Ou seja, muitas pessoas estão achando que estão de pé e não estão de pé. Cuide para que não caia. Essa palavra que está sendo ministrada aqui nessa noite é uma palavra pesada, mas é uma palavra que está te dando um passaporte para você subir para a glória. É uma palavra rema, uma palavra pesada, mas Deus, Ele quer abrir os nossos olhos. Aí nós se deparamos que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Porque na realidade, irmãos,
Nós vamos ler aqui agora em Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 13. Vamos lá. Tiago 1, 12 e 13. Para complementar o que Deus está falando nessa noite. Rabachuriandanai canta alabaxê. Tiago capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém ele tenta. Versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, Deus, ele não tenta ninguém. Quando nós estamos sendo tentados, por nós mesmos, mas porque Satanás tem colocado banquetes para atrair-nos, para nos atrairmos, para que nós venhamos cair na cilada dele. Então Deus nessa noite está falando comigo, contigo. O diabo que é o tentador. O diabo é que vai colocar banquetes. O diabo é que vai colocar tudo florido. O diabo é que vai colocar tudo na sua frente. Como fama, como sucesso, como dinheiro. Para tentar te atrair, para que você venha sair do centro da vontade de Deus. Mas Deus nessa noite, ele está me preparando, te preparando para jamais cair nas garras de Satanás, para que nós possamos entender que ele está conosco e ele vai nos dar vitória, para que possamos permanecer firmes, fortes, inabaláveis. Rabachuramanai canta labachuriandaná. Firme, forte e inabalável. A Bíblia diz lá em Mateus 26, 41 assim: Vigiai e orai, para que não venha cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos feitos de 3 partes, que significa tricotomia: corpo, alma e espírito. Só que quando a Bíblia fala em Mateus 26, 41, que o espírito está pronto, porque o espírito é forte, o espírito vem de Deus. A nossa alma é o nosso ser vivente. E se a nossa alma domina o nosso corpo, nós vivemos em coisas erradas, no pecado. Nós vivemos nas coisas da carne. Mas o espírito, ele tem que dominar a alma, para que a alma não venha pecar. Por isso que nós temos que estar em espírito. Não é tão bom quando você está com fome, você pega aquela picanha com no mínimo 2 dedos de gordura. Eu não vou falar Coca-Cola, porque eu não estou tomando Coca-Cola mais, mas você pega aquele suco de laranja geladinho, ou seja, uma Coca-Cola com 2 cubos de gelo, 3 fatias de limão, e você come aquela picanha, você come que se enche, sacia a sua carne, não sacia? Da mesma forma tem que ser. Nós temos que saciar o nosso espírito, sabe como? Com jejum, com oração e com leitura da palavra. Tem crente que anda como crente, que fala como crente, que cheira como crente, que dá glória a Deus, aleluia, como crente, que é reteté de Deus como crente, mas não tem oração, não tem leitura da palavra, não tem vida com Deus, não tem monte, não tem consagração, não tem vida com Deus. Então o diabo chega e ele faz o que quiser, porque está fora da visão de Deus.
Mas tem crente que é cheio do Espírito Santo, Davi. Tem crente que é cheio do Espírito Santo. Ele, se precisar dele, ele fala, conta comigo. Ele, quando você chega na casa dele, ele está no quarto dele orando. Quando você chega na casa dele, ele está com a Bíblia na mão. Quando você chega lá no monte, você se depara com o pentecostal. E quando você está lá naquele lugar, ali você encontra com um crente abençoado, porque está cheio do Espírito Santo, está cheio do poder de Deus, porque o Espírito que está no corpo dele está dominando o corpo dele, para que ele não venha pecar. Rabachoranai canta labaxê. Muitas pessoas têm pecado, porque têm feito o que diz aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso aí tem tirado os crentes da visão. Concupiscência da carne. Ter ou possuir o que Deus não quer que você tenha. Tem pessoas que estão querendo ter e possuir coisas que Deus não quer que você tenha. Porque são coisas que não estão no centro da vontade dele. São coisas que são carnais. A pessoa está vendo a televisão em casa, passa pornografia, ela tem o controle, mas ali naquele momento a concupiscência da carne age dentro dela. E ela não consegue desligar aquela televisão ou mudar de canal. Mas continua vendo aquela novela. Mas continua vendo aquela pornografia. Mas continua vendo aquelas coisas erradas. Mas continua andando na carnalidade. E quem está na carnalidade não está no centro, não está na visão de Deus. Está fora do propósito de Deus. Deus, Ele é tão poderoso que Ele não tenta ninguém, como eu falei. Deus prova. Satanás vem para tentar a pessoa, mas Deus vem para provar a pessoa, para que quando a pessoa seja ali bem ali na prova, vivendo aquela prova, ela vai chegar no momento que ela vai ser o quê? Aprovada. Você pode ler a Bíblia toda, você vai ver o tanto de luta que os homens de Deus e as mulheres passaram. As provas que eles passaram. Uma coisa nós temos que entender aqui nessa noite. Nós temos que entender o que é tentação e entender o que é prova. Porque o que for tentação, você tem que expulsar da sua vida. Mas se for prova de Deus, meu querido, dá glória a Deus, aleluia. Põe a boca no pó e glória a Deus, aleluia. Busca a presença dEle, porque no tempo certo, Ele vai te honrar. Aí a Bíblia fala aqui também sobre a concupiscência dos olhos. Olha que forte. Desejar o que Deus não quer que nós desejamos. Você já reparou que tem pessoas que, a hora que ela olha, vamos supor, a pessoa comprou um carro zero. Ela olha para o carro da pessoa, já deseja o carro da pessoa. É concupiscência dos olhos. A pessoa deseja as coisas de outros. E Deus não quer que nós desejamos aquilo que é de outro. Deus quer que nós venhamos viver uma vida plena diante do centro da tua vontade. O que tem matado muito crente é porque tem olhado aquilo que não deve. O que tem neutralizado o crente, servo de Deus, é porque tem olhado para coisas que não provém da vontade de Deus. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada daquele que está na carnalidade, daquele que está na concupiscência dos olhos, e naquele que está com a soberba da vida. Soberba da vida, daquele que se acha que é independente e não precisa de Deus. Eu faço e eu posso.
eu realizo. O dinheiro que eu tenho na poupança domina tudo. Eu saio para trabalhar e eu sei que eu vou realizar. Não, você está enganado. Se não for a mão de Deus em nossas vidas, a misericórdia de Deus, nós não podemos fazer nada. Tem muitas pessoas soberbas que se acham nariz empinado, que não precisa de Deus, que não precisa daquilo que Deus tem que fazer na vida dela. Pessoa que, olha para você ver, que é independência de Deus, desejando ser o que Deus não quer que ela seja. Você sabe o que Deus quer que nós sejamos? Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Deus, Ele requer de nós fidelidade. Deus, Ele requer de nós santidade. Deus requer de nós compromisso com Ele. Tem pessoa que vem na igreja só para receber bênção. Não vem na igreja para receber o abençoador, que é Deus, mas vem na igreja só para trás de bênção. E Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer realizar na tua vida grandes coisas. Mas Ele diz lá em Mateus 6,33: mas buscai primeiramente o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã que está aqui, Deus não está limitado no homem. Deus não está limitado no homem, mas Deus está requerendo de você um coração aberto, um coração puro, um coração que está aberto para Ele fazer o que Ele quer, porque assim, quando você deixa Ele fazer o que Ele quer, Ele entra, meu querido, como diz a palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 13, versículo 20, eis que estou à porta e bato, abre a porta do teu coração que eu vou entrar e eu vou sair contigo. Ah, meu querido, meu amado, que está aqui nessa noite, você pode preparar o teu coração, você pode preparar a tua mente, porque o que Deus tem preparado para você, homem nenhum já viu e nem sentiu, mas é muito grande. Mas nessa noite, Deus manda dizer, igreja viva, abre o coração. Rabachuramanai canta labaxê. Nós tivemos vários exemplos na Bíblia de homens que passaram por tentação e passaram também por provações. Jesus foi um deles, que foi tentado no deserto. Imagina Jesus no deserto com fome, ali naquela situação difícil, e Satanás chegando perto dele e mostrando todos os prazeres desse mundo, mostrando para ele que se ele adorasse ele ia ter tudo, mostrando para ele grandes coisas, para ele dominar esse mundo. Mas Jesus, com sabedoria, sabendo que Satanás era astuto, e é astuto, ele venceu ele na palavra. Quando ele diz assim: tu és o Filho de Deus? Tu és o Filho de Deus? Satanás fala com Jesus: faça que esses pães se transformem, que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Você sabe como que você vai vencer Satanás? Na palavra. Quando ele fala assim: essa doença que você está, essa doença que se encontra na sua família, não tem jeito, não dá conta. Aí você vai dizer para ele: mas a palavra de Deus fala o seguinte: colocarei a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Não expulsa demônio não, que vocês não vão conseguir não.
Mas a palavra de Deus fala que nós vamos pisar em cobras e escorpiões. E eles vão ter que obedecer, pelo poder do nome de Jesus. Nós temos também um exemplo de Daniel, um homem que se não prostrava diante das coisas que se colocava diante da lei naquela época. Mas um homem que buscava o Senhor, que orava 3 vezes ao dia. Mas chegou um momento que o diabo quis colocar ele numa situação difícil, aonde ele se deparou dentro de uma cova de leões. Mas quem se depara na cova de leões, que é fiel com Deus, não precisa temer. E o que aconteceu, igreja? Quando lançaram Daniel naquela cova de leões, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz o seguinte: que os leões, Rabachobanai canta Labaxê, olha a revelação quentinha nessa noite. Os leões não conseguiram encostar em Daniel, sabe por quê? Porque Daniel não estava na carne, Daniel estava em espírito. Se Daniel estivesse na carne, os leões comiam ele. Porque eles iam cheirar, e ali sentir o faro de carne. Mas Daniel estava cheio da unção do Deus Todo-Poderoso. Daniel estava impregnado da unção de Deus dentro daquela cova de leões. Os leões se tornaram gatinhos perto dele. Isso é o que tem que acontecer com você. Quando Satanás se levantar com demônios para tentar te atingir, eles não vão te tocar. Sabe por quê? Porque a unção está sobre a sua vida, o poder de Deus está sobre a sua vida, o sangue de Jesus está sobre a tua vida. E quando ele olhar para você, ele não vai conseguir tocar na tua vida. Sabe por quê? Porque você tem um sangue do Cordeiro. Ele vai ter que ir embora, igreja. A Bíblia em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diz o seguinte: que o diabo, que é o nosso adversário, ele fica ao derredor, bramando como leão, para tentar tragar, para tentar atingir a pessoa. O diabo, ele trabalha, como eu disse aqui no início, 24 horas para nos derrubar, para nos neutralizar. E ele tem agido na mente das pessoas, colocando coisas que não provêm do Senhor na mente das pessoas, coisas que são malignas, e as pessoas enxergam só o negativo. As pessoas só enxergam que ela não vai conseguir, que ela não vai dar conta, que não tem como. Mas a Bíblia está nos dizendo e nos garantindo, meus irmãos, que o Senhor, Ele está conosco, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas eu e você não seremos atingidos. A Bíblia vai mais além ainda: se nós passarmos pelas águas, nós não vamos se afogar. Se nós passarmos pelo fogo, nós não vamos se queimar, porque o Senhor está conosco. Mas o Senhor requer de nós nesta noite um compromisso de estar de pé diante da tua presença. Porque quem está de pé diante do Senhor, o diabo, ele pode até se levantar, ele pode até tentar derrubar a pessoa, mas a pessoa não vai cair. Vai ser igual aquele João Bobo, sabe? Ó, balança, mas não cai. Ó, balança, mas não cai. Rabaxo de canta labanabaxuranai ne canta labaxê. O diabo, ele pode se levantar em muitas áreas da tua vida, mas se você estiver firme com o Senhor, ele não vai poder te tocar. Aí a pessoa pensa assim, eu estava estudando, Deus falou comigo assim:
Tem pessoa que acha que o diabo age só no ponto fraco. O diabo não vai agir só no ponto fraco da pessoa. O diabo ele vai agir tanto no ponto fraco da pessoa, como também naquilo que a pessoa acha. Não, aqui eu estou dominando. Ó, aqui eu estou com habilidade. Eu quero ver se... Aqui não consegue não. Você sabe quem aconteceu isso? Pedrão, o Pedro da Bíblia. Pedro se achava. Pedro, antes ele recebeu o poder do Espírito Santo, ele se achava. Antes ele recebeu o Pentecostes, ele se achava. Quando Jesus falou com ele, hoje mesmo, Pedro, tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. De forma alguma, eu estou contigo, Jesus. Eu não faço isso. Eu estou de pé. Mas o que aconteceu? Antes que o galo cantasse, Pedro, chegou uma pessoa perto dele. Não, eu não sou de Jesus não, não estava com ele não. Chegou uma mulher, não estava com ele não. Chegou um outro, não estava com ele não. Aí depois que ele falou 3 vezes, o que aconteceu, que eu disse? O galo cantou. Então, nós temos que estar atentos. Não acha que você está podendo não, irmãos. Não acha que nós somos os bambambãs, não. Nós temos a marca de Cristo em nossas vidas, que é o sangue dele. A marca da promessa. Mas se nós não vigiarmos, o diabo tira nós da visão. Ele tira o crente do propósito de Deus. Por isso que temos que estar todo o tempo orando, vigiando, buscando, fazendo a vontade dele. Porque quando Satanás se levantar, a igreja vai ser igual aquela flecha, assim, ó, ele joga a flecha e a flecha não vai atingir, que ela vai bater no escudo e vai voltar. Quando ele jogar outra flecha, vai bater no escudo e vai voltar. Porque a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, mas a Bíblia diz que os anjos estão ao redor daquele que o teme, o Deus Todo-Poderoso. E se nós estamos com o Senhor, se nós estamos andando sendo a tua vontade, o diabo ele pode se levantar, que ele não vai conseguir nos atacar, porque nós temos uma blindagem santa, uma blindagem de Deus, e os anjos estão nos protegendo, e quando ele se levantar, ele vai cair por terra. Quem crê, diga amém. Ele vai cair por terra. Ele vai cair por terra. Aonde quer que ele tentar se levantar. Se você se acha fraco em certas áreas, vigia nessas áreas. Foge da aparência do mal. Ore, busque, faça a vontade de Deus, que Satanás jamais vai conseguir tocar na tua vida, jamais vai conseguir roubar os seus sonhos, mas você pode ter certeza que todo dia ele vai tentar trabalhar para tirar você da visão. Como diz aquela música do Roberto, e todo dia o pecado vem, me chama. E todo dia o pecado vem, me chama. Mas aí tem outra parte. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Então é uma escolha. A Bíblia fala lá em Deuteronômio o seguinte: escolhe hoje a bênção ou a maldição. Escolhe hoje estar na presença de Deus ou estar fora da vontade de Deus. Então Deus está nos dando a receita nessa noite, para que possamos estar firmes e fortes, inabaláveis na presença dEle. Fique de pé no seu lugar. A Bíblia diz lá em Salmo 51,